Fala pessoal, estamos aí vivendo um tempo novo, né? Que tudo está sendo direcionado a ficar em casa. Trabalhos que antes nunca foram pensados em ser feito em casa, está sendo feito através do home office e as igrejas estão também agindo muito mais dentro das casas. Percebemos isso dia a dia. Dentro das casas está havendo realmente cultos online onde pessoas estão aceitando a Cristo, pessoas estão se convertendo. Tem igrejas que já faziam isso, além do culto presencial, dentro do seu costume já fazer também esses cultos nas casas. Só que agora todas as igrejas, devido a esse decreto, devido à recomendação, as igrejas, desde a menor até a maior, todas as igrejas estão direcionando então seus cultos para as casas. E é muito interessante a gente observar isso, porque nós falamos sobre isso, nossa visão, que é uma visão de células, para quem realmente crê na palavra, nós vemos que a palavra do Senhor ela ensina muito sobre isso. Ela fala sobre adorar o Senhor no templo e nas casas. Tem um versículo que eu quero ler com vocês, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46 e 47. Diz assim: E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Nós vemos aqui que todos os dias perseveravam no templo e nas casas. Nós vemos aqui que de casa em casa era partido pão. Nós vemos até a Santa Ceia sendo feita nas casas. Nós percebemos a comunhão sendo feita nas casas. Então, a história de que adorar a Deus, fazer culto, a liturgia que existe sim num culto, que nós cristãos, nós evangélicos, nós temos esse costume de seguir alguns costumes, vai de igreja para igreja, mas temos uma liturgia também a seguir. Precisamos tirar a religiosidade e entender que Deus quer mais que isso para nós. O Senhor quer aquela igreja verdadeira, que adora, que serve, que cultua o Senhor nas casas. Percebemos aqui que na época que os apóstolos pregaram, dos primeiros cristãos, eles perseveraram unânimes todos os dias no templo e partindo pão de casa em casa. Depois que Pedro e João foram aprisionados, pegos, né, por causa do milagre que fizeram no Templo Formosa, lá no começo do capítulo 3, a gente vê que eles falaram: eu vou continuar louvando a Deus, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. E só que nós podemos perceber que no final do capítulo 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42, diz: E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Esse momento que estamos vivendo, ele vai nos servir para crescer a igreja das casas. Nós vamos aprender a ser a igreja que o Senhor deseja dentro das nossas casas. Sem sair de casa, vamos ser igreja. Eu já vi história de pessoas que o filho falou: nossa, eu quero que o meu pai more dentro da igreja, porque dentro da igreja ele não fala palavrão, ele vive uma vida tão linda, ele não é violento com a minha mãe, ele é uma bênção, ele só fala palavras bonitas. Que triste isso. Ter que esperar estar dentro de um local para ser santo. Lembra aquele costume antigo? Não fala isso não, que você está dentro da igreja. Que pecado, você está dentro da igreja. Nós não devemos falar que estamos dentro da igreja, porque aquilo é apenas um tempo, que é muito importante, tem a sua importância, mas mais importante é ser a igreja em qualquer lugar. Ser a igreja nas casas. É isso que Deus tem para nós. Parar de ser aquele religioso, onde vamos ajoelhar só dentro do templo, vamos orar só dentro do templo, vamos ler a palavra apenas dentro do templo. E começar a ser a igreja verdadeira, que ora, que jejua, que ajoelha, que clama ao Senhor em qualquer lugar. Hoje estamos vivendo muito isso, pessoas que nunca foram tocadas pelo Espírito Santo na sua sala, está sendo.
estão chorando, ouvindo a palavra, se derramando aos pés do Senhor em qualquer lugar. Tem que ser assim ou não tem jeito de cultuar e adorar a Deus. Eu entendo a importância dos templos. A palavra do Senhor diz que é no templo e nas casas. Precisamos entender que as casas é o lugar de intimidade, de comunhão com Deus, é fechar a porta do seu quarto e a sós falar com o Pai. Casa é lugar de mostrar o cotidiano. É lá que, na verdade, nós podemos nos santificar. É lá que criamos uma intimidade diária com o Senhor. E os templos é o local de celebração. É o local onde o Senhor vai trazer uma palavra para guiar todo um povo que está na mesma missão. É dentro dos templos, na mesma missão, que podemos ser direcionados. Vemos isso em Atos dos Apóstolos. Nas casas, de dia em dia, eles estabeleciam comunhão, mas era nos templos onde tinha aquela mensagem para maior número de pessoas. Não tem como ter uma multidão dentro de casa. Quando Pedro ministrou em Atos capítulo 2 e salvou mais de 3.000, 5.000 pessoas, a igreja foi crescendo de 1.000 pessoas, não tinha como ser dentro da casa. Esse crescimento se dava no pátio do templo, nas pregações que eram feitas nas praças públicas, atingia um maior número de pessoas, dava um direcionamento para o maior número de pessoas. Era nesses momentos, nesses lugares. Agora, a consolidação, o crescimento, o verdadeiro evangelho vai ser vivido só dentro das casas. Que você aproveite esse tempo que estamos vivendo, que você aproveite esse tempo que temos que passar por ele, para crescer essa outra asa da igreja, para crescer as reuniões, a adoração, o louvor nas casas. Que não fique apenas restrito ao templo você ser cristão, você adorar o Senhor, mas que nas casas nós possamos desenvolver isso, a ponto de, quando voltar à normalidade, quando voltar tudo normal, esse vídeo ficará gravado e nós vamos lembrar de continuar sendo a igreja nos templos, mas a igreja também nas casas. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a tua vida e te encha de paz.